glorifica a Deus, porque Deus tem um controle de toda a situação sobre a tua vida, amém? Meus irmãos, vou chamar aqui o nosso pastor Carlos, que vai estar trazendo a palavra desta noite. Os irmãos possam mais uma vez ficar de pé, pedir para o nosso diácono, a diaconisa Andréia, vir daqui orar pelo Carlinhos, nosso pastor, para que Deus possa usar ele no profundo, porque a obra nesse lugar ainda mal começou. A obra nesse lugar vai tomar dimensões que vocês vão ver com seus próprios olhos, amém? Amém, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua presença santa. Deus amado, Deus querido, nesta hora eu venho te rogar, Senhor, pela vida do pastor Carlos. Ó Pai amado, que o Senhor possa estar derramando sobre a vida dele, Senhor, uma unção de sabedoria, Senhor. Capacita o teu filho, Deus, e que nessa noite, Pai, ele possa servir de instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usa ele, Senhor, com poder e glória, Senhor. Que cada palavra que venha sair da boca dele, Senhor, venha do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, essa oração que eu te faço. Amém. Amém? Deus está neste lugar. Você pode dar um glória a Deus? Para aqueles que estão nos assistindo pela internet, eu quero dizer que Jesus tem um plano na vida de todos. É um prazer você estar participando do culto do Ministério Palavra Rema. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, hoje conversando com o presbítero Alexandre, eu tinha convidado até uma pessoa para ministrar nesta noite, mas ele falou que ficava difícil, o diácono Carvalho, e eu convidei até, ele vai ministrar na terça, e ligado assim com Deus na parte da tarde, né, eu falei, Senhor, se for da tua vontade que eu pregue, aí veio na minha mente Daniel, mas eu gosto de falar não aquilo que eu quero, mas eu gosto de ministrar segundo a vontade de Deus, e vinha também muito forte uma mensagem já conhecida, e eu estava em dúvida de Daniel ou Jó, e depois quando o Ministério de Louvor começou a louvar o Senhor, com restitui, com hino, né, que fala sobre a restituição, o Senhor colocou no meu coração que era Jó, amém? O tema desta noite é: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Eu não sei se o irmão Guilherme consegue colocar ali ou não. Se ele não conseguir, nós vamos acompanhar com as nossas Bíblias. Mais uma vez, é Jó no capítulo 1, se não for te atrapalhar. Jó no capítulo 1. Mais uma vez, quero deixar o tema para a igreja. A palavra do Salmo, não precisa colocar no Salmo não, tá, querido? Salmo 37, versículo 37 diz: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Nós vamos ver um homem íntegro, sincero, e que passou por muitas perdas, mas Deus garantiu um futuro de paz para ele, amém? O livro de Jó, eu vou ler rapidamente, irmãos, para ganharmos tempo. A palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, e nasceram 7 filhos e três filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 13.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó:
Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Homem, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Podemos assentar, dando um bonito glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz de um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que Deus deu testemunha dele diante de Satanás. Irmãos, como está a tua e a minha vida diante de Deus? Será que Deus pode falar assim para Satanás: tu está vendo o meu servo, tu está vendo a minha serva, mulher íntegra, homem íntegro, sincero e que se desvia do mal? Irmão, que coisa tremenda, hein? Quando o próprio Deus dá testemunho, aleluia, do homem. E assim Deus fez com Satanás, né? Mas Satanás, irmãos, ele, criatura, ele quis, né? Ele sempre quis ser maior do que Deus. E nesse momento, ele conversou com Deus, né? E ele falou: olha, Deus, debalde. Ele quis dizer: também tu abençoa, Deus, Jó em todas as áreas. Assim ele vai ser fiel a ti. Mas, irmãos, nessa passagem, né, a luz da Bíblia mostra claramente que Deus, irmãos, conhece o homem, aleluia, mais do que Satanás. Tu pode dar um glória a Deus? Porque é claro, irmãos, Deus, ele é criador. Satanás, ele era querubim ungido, ele tem força sim. Ele diz a Bíblia que ele é mais sábio do que Daniel, mas ele não é igual a Deus. Tu pode dar glória a Deus? Hoje já foi louvado aqui quem é igual ao Senhor. Não teve um que vocês louvaram? Irmãos, ninguém é igual a Deus, nem Satanás, que é querubim ungido. Mas Deus, ele, aleluia, Deus, como ele conhecia Jó, ele falou assim: pode ir, toca, pode tocar, só poupa a vida dele. Irmãos, aleluia, eu quero te falar uma coisa, né? Eu tenho certeza aqui que todos sabem, irmãos, quem está no controle da tua e da minha vida é Deus. Tu pode dar glória a Deus? Ah, mas pastor Carlos, eu tenho passado por perdas, eu tenho passado por sofrimento. Eu sei que existe os feiticeiros. Eu mesmo tenho uma mulher lá que trabalha dia e noite contra mim na feitiçaria. Mas, irmãos, é Deus que está no controle. Tu pode dar glória a Deus? Deus, ele está no controle da minha e da tua vida. Esperavam glória a Deus da igreja? Então alegra teu coração, porque vai dar tudo certo. Deus está no controle. Um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que peleja. Mas muitas vezes, irmãos, o trabalhar de Deus, ele dói. Porque Jó, aleluia, ali, irmãos, Jó, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Jó, ele só não tinha um carro importado, bonito, né? Ele só não tinha uma casa, né, duplex, com piscina, uma casa de veraneio, não. Imagina, um homem mais rico do Oriente. Uma família estruturada, mulher, filhos. Um homem que temia Deus, gado por tudo que era lado.
Se fosse hoje aí, ele teria, né, centenas de carros importados. Mas chegou o dia da prova de Jó. Era necessário, com a permissão de Deus, ele permitiu, vai Satanás, toca, pode tocar, porque eu conheço o meu servo Jó. Deus, ele te conhece, mas, muito mais do que você pensa, do que você imagina, do que você se conhece. Eu posso falar, eu passei por momentos difíceis na minha vida, que eu falava para mim mesmo, Senhor, eu não vou suportar. Estou de pé até hoje. Você pode dar um bonito glória a Deus? Sabe por quê? Nós não nos conhecemos, irmãos, como Deus nos conhece. E o Senhor falou para Satanás, pode ir, Satanás. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Eu aposto no meu servo Jó. Eu conheço o meu servo Jó. Ele, né? Aleluia. Eu creio. Aleluia. Deus, ele permitiu, né? E Deus, aleluia. Eu creio que o Senhor falou consigo mesmo, falou: vou eu mais uma vez envergonhar o meu e o teu inimigo, Jó. Aguenta aí, Jó, porque eu sou contigo. Mas o homem mais rico do Oriente, irmãos, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Diz a Bíblia que o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Irmãos, esse ministério, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele maquina 24 horas por dia. E ali, irmãos, começaram as más notícias. Jó, né? O diabo foi, irmãos, roubou todo o gado de Jó. O homem mais rico do Oriente se tornou um homem pobre, paupérrimo. O homem que tinha filhos amados, 10 filhos. A Bíblia diz, irmãos, que chegou a notícia para Jó: seus filhos morreram, Jó. Irmãos, foi só desgraça. Foi só notícia ruim. O diabo, ele não brincou de ser diabo na vida de Jó. Aleluia. Mas a minha Bíblia também diz que quando Jó recebeu essa notícia, ele não pecou com seus lábios. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo ali, irmãos, ele baixou a cabeça. Eu acredito que no inferno, né, a capitada estava toda reunida lá. Estou conjecturando. Eu acredito que os demônios, né, os principados de Lucifer, falaram: não, ele não vai resistir isso. Os filhos, riqueza, conforto. Mas para a vergonha do diabo, Jó, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Jó, ele amava seus filhos, ele desfrutava da prosperidade, mas ele amava mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o homem ama mais a Deus, irmãos, o homem, ele não quer pecar contra Deus. Diz a minha Bíblia que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Já estava lá, irmãos, naquele sofrimento, e com certeza para muitos, irmãos, né? Tem pessoas que quando perdem o emprego, já quer largar Jesus. Se o salário diminui, já quer largar Jesus. Se passa um vento, tem pessoas que pensam que evangelho é só vitória. Tem muitas vitórias sim, irmãos. Deus garante a nossa vitória. Mas também tem aflições. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmão, estava Jó lá, olha, nas cinzas. Jó, com claro, triste. Eu imagino que Jó ficava lembrando, né? Lembrando dos seus filhos, que já não iria ver mais. Quem tem filho sabe, irmãos, se uma criança fica um pouquinho doente já, eu tenho uma filha linda, é claro que a gente se preocupa. Imagina Jó lá, no pó, na cinza, né?
Louvado seja o nome do Senhor, lembrando dos seus filhos mortos que não iria ver mais. Eu imagino, ele também, acredito eu, que lembrando daqueles dias de alegria, do lado da sua esposa, né, com seus empregados, desfrutando lá daquele churrasco, aquela picanha. Eu creio que Jó gostava de um churrasco, né? Estou conjecturando, irmão, se isso não está na Bíblia. E de repente, começam a vir os amigos de Jó. Irmão, o estado dele era tão miserável, era tanto sofrimento, que a minha Bíblia diz que eles ficaram calados por alguns dias. Mas, irmãos, quando eles começaram a abrir a boca, os amigos de Jó, aqueles irmãos, aqueles que deveriam apoiar a Jó, aqueles que deveriam consolar Jó, né, seu ombro amigo, para acusar Jó. Olha, Jó, tem pecado nisso aí, hein, Jó? Tem pecado nisso aí. Vai para fora, Jó. Eu sei que a minha Bíblia diz que o pecado não confessado gera morte. Mas eu quero te dizer uma coisa. Naquele momento, irmão Jó, ele não tinha pecado. Então vai uma advertência para mim e para você. O próprio Senhor disse: não julgueis, para não serem julgados. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa não está em pecado, não. Tem pessoas que pensam, eu tenho certeza, se Jó entrasse hoje, em muitas igrejas, irmãos, as pessoas iriam se afastar de Jó. Sabe por quê, irmãos? Que muitas pessoas só querem, né? Não estou falando, estou generalizando. Mas muitos olham assim, peraí, aquela desgraça aconteceu com aquele irmão. Aquele irmão está passando, né? Imagina Jó. Muitos iriam até querer se afastar dele. Peraí, esse homem está no pecado. Esse homem aí, ele deve ter cometido alguma blasfêmia, alguma coisa muito grave ele fez para merecer isso de Deus. E a minha... Deus só pode dar glória a Deus. Jó, irmãos, ele não estava ali, não foi motivo de pecado. Jó estava sendo provado, né? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que é duro, mas sabe quando o homem cresce, irmãos? O homem, ele cresce, irmãos. Ele não cresce na vitória. O homem cresce na prova. Tu pode dar glória a Deus? Que isso, pastor Carlos? O homem cresce na prova. A Bíblia diz que a tribulação traz a paciência traz a experiência traz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus... Você pode dar glória a Deus? É na prova, é no deserto, é na luta, são nas covas que você vai ter intimidade com Deus. E a espada corta para lá e para cá, ó. Irmãos, quando o diabo de Jó, falando claramente, quando o diabo roubou a riqueza de Jó, e ele, mais uma vez, ele subiu aos céus. Aqui é quando fala em anjos, tá, irmãos? Ali, quando... Louvado seja o nome do Senhor. Foi o próprio Satanás que subiu aos céus. E o Senhor, mais uma vez, falou para Jó: viste o meu servo Jó? Você me incitou contra ele. Ele era inocente. Eu estou aqui falando com as minhas palavras, amém, irmãos? Para não tomar muito tempo. Você viu, Satanás, o meu servo Jó? Aí Satanás, na mente dele maligna, pele por pele. E tudo que o homem tem, pele por pele. E você vai ver, Senhor, se ele não blasfema de ti na tua face. Isso está no capítulo 2. Irmãos, e o diabo foi, botou uma enfermidade tão grande nele, que ele, irmãos, ele para sentir um pouco o alívio, ele pegava
como se fosse pedra, cacos, e se coçava. E quando a mulher de Jó viu Jó naquele estado, falou assim: você ainda mantém a tua sinceridade com Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó clamou bem alto e disse, como Lucas fala, como qualquer doida fala, tu, mulher, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É muito fácil, irmãos, nós darmos glória a Deus quando Deus abre a porta. Quando tu abre a porta da geladeira e falta só cair lá de tanta coisa gostosa. Isso não é pecado, não. É muito fácil o crente dar glória a Deus quando ele está com a esposa amada, quando ele está com a família. A família é um projeto de Deus. Mas Deus estava provando. Deus prova a quem Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Tu pode glorificar a Deus. Aquela mulher usou dizer para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Irmãos, ele olhou aquilo e falou, não, tu é uma doida, tu é uma louca. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. Irmãos, aleluia. A pessoa na presença de Deus, irmãos, ela recebe vitórias, ela recebe bênção. Mas muitas vezes o Senhor também quer provar você e a mim nesta terra. Tu pode glorificar a Deus. Jó, irmãos, com os filhos mortos, né? O homem se tornou miserável. A própria mulher queria a morte dele. Irmãos, mas uma coisa, Jó ele não perdeu a sinceridade dele, a retidão dele. Ele não perdeu a fé, ele não perdeu a comunhão, ele não perdeu a confiança. No Salmo 37, versículo 37 diz, nota um homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Aleluia. Ele estava na prova, mas ele estava com Jesus. Eu quero te falar uma coisa, para aqueles que estão aqui na prova, eu tenho certeza que Jesus está na tua vida. Se Jesus está na tua vida, você não é só vencedor, não. Você é mais, muito mais que vencedor. Tu pode dar glória a Deus. Por que isso, pastor Carlos? Simplesmente, quando Deus está na vida do crente, ele pode passar pela prova, ele pode passar na fornalha, ele pode estar só, mas quando Deus está com ele, basta uma palavra de Deus, e Deus muda toda a tua e a minha história, se for da vontade de Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que está neste lugar, basta uma palavra dele, e Deus muda a tua vida, Deus muda a tua história. Basta uma palavra de Deus, e Deus muda a tua vida espiritual, sentimental, profissional, a tua família. Deus muda palavra de Deus. Mas Deus, irmãos, aleluia, a minha Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Já estava lá na aflição. A Bíblia diz, irmãos, em Naum, que Deus tem um caminho na tormenta. Tem coisas, irmãos, que não é para você nem para mim entender. Essa semana eu estava um pouquinho debilitado, de gripe. Não estou aqui contando derrota, aqui é o lugar de contar vitória. Irmãos, quando nós chegamos ali hoje, chegou o presbítero Alexandre, eu cheguei. Quando eu vi a água aqui, falei com amor com o presbítero Alexandre. Falei, não murmura. Falei, não murmura, Deus está no controle. A gente, tem que ficar vigilante, ajudar o outro a vigiar. Irmãos, era água por tudo que é lado. Mas veio na minha mente, não, Deus preparou aqui esse local, nos guarda da chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que vigiar com os nossos lábios, irmãos. Jó ele vigiou.
O diabo estava ali pertinho. Anderson estava pertinho ali. Ele vai blasfemar agora contra Deus. Ele vai blasfemar contra Jeová. Eu quero ver agora, Jeová e Jó. Aleluia. Quem sabe se você não está passando uma prova agora, aquilo que está te doendo, e o diabo ele não está pertinho não, porque pertinho está o anjo do Senhor, tu pode dar glória a Deus. Mas ele está ao teu, ao meu derredor. Peraí, vou ver se ele vai blasfemar. Deixa eu ver se ela vai murmurar. Não murmura não, não perde a benção não. Dá glória a Deus. Porque quando o crente dá glória a Deus na prova, Deus se alegra e Deus muda a história. Deus te fortalece e Deus muda a história. Ali, irmãos, a minha Bíblia diz que Jó, ele é aflito. Quando vieram os amigos de Jó, eu louvo a Deus pelos amigos que Deus tem me dado. Presbítero Alexandre, ele é feinho, mas é meu amigo, foi Deus quis assim. Irmãos, um parênteses, eu fui falar que ele é feio, fui fazer uma brincadeira. A esposa dele a futura esposa dele, a Suzana, quase me bateu, irmão. É brincadeira, ungido do Senhor, meu amigo, né? É tão bom você poder contar com amigos, irmãos, né? Aleluia, nos momentos difíceis, uma palavra de consolo, uma palavra de carinho é muito importante. Mas Jó, os amigos de Jó começaram a acusar, começaram a molestar ele, a ponto de ele falar: vós sois consoladores molestos. Quer dizer, ao invés de, aleluia, de acolher Jó, aleluia, eles afligiram a Jó. Olha, irmãos, quando vem uma pessoa aflita, não julga não, mesmo que ela esteja em pecado, abrace com amor, não apoia o pecado não, mas, aleluia, fala para a pessoa: Jesus te ama, Jesus tem poder para te mudar, Jesus morreu na cruz por você, nada está perdido não, aleluia. Quem sabe se ela não vai se tornar a sua melhor amiga nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não fomos chamados para acusar não, irmãos. O acusador é Satanás, né? Eu estou deixando bem claro, não estou falando para passar a mão por cima de pecado de ninguém não, mas quando vierem pessoas com sofrimento, procure ter uma palavra amiga, uma palavra que venha do coração de Deus para confortar, porque com a tua e a minha palavra nós podemos abençoar, ou podemos amaldiçoar, nós podemos dar vida, ou podemos deixar a pessoa sem esperança. Mas Jó, ele sabia em quem ele tinha crido. Quando os amigos perturbaram, quando os amigos afligiram a ele, ele falou assim: eu sei, aleluia, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará do trono. O teu Redentor vive, o teu Redentor não está morto não. Quando Deus se levantar do trono, não vai ter capetinha, não vai ter capetão, não vai ter magia negra, nem candomblé, não vai ter homem, nem mulher, não vai ter principado, nem potestade, que vai impedir o agir de Deus na tua e na minha vida. Quem crê dá glória a Deus. Quem sabe se Deus não está se levantando do trono para mudar a tua história hoje. Quem crê dá glória a Deus. Jó lá, olha, o meu Redentor vive. Irmãos, o teu Redentor vive, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que quando abre, ninguém fecha, o Deus que abate quem Ele quer, exalta quem Ele quer, dá vida, tira vida. Esse Deus terrível na peleja, Ele está vivo dentro de você. Se tu crê, tu dá glória a Deus. Mas Jó, louvado seja o nome do Senhor, continuava na sua luta, continuava na sua aflição. Eu acredito que pode ter passado um momento e Jó falado assim: olha, parece que isso não vai mudar. Mas Jó, ao invés de se revoltar contra Deus, falou: olha, Senhor, bem sei que tu podes. Está em Jó 42, não vou ler para ganhar tempo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vale um glória a Deus aí, igreja. Está Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Você pode glorificar ao Senhor. Os pensamentos de Deus, irmãos, Deus, Ele tem pensado coisa boa a meu e teu respeito. Os pensamentos de Deus, irmãos, na tua vida espiritual,
na tua vida profissional, na tua vida financeira, nos teus sonhos, na vida dos teus filhos. Quem pode impedir? Jó estava no pó, ele estava na cinza, mas o Salmo 103 diz que o Senhor é aquele que levanta o homem do pó e faz assentar sobre os príncipes. Tu pode dar glória a Deus? E diz a minha Bíblia que Jó ainda foi lá orar pelos seus amigos. Irmãos, orar por pessoas que nos fazem um bem é fácil. Desculpe o termo chulo, é mole. Eu quero ver amar os nossos inimigos. Foi isso que Jó fez. Jó, ele começou a orar pelos seus inimigos. Ele começou a orar pelos seus inimigos. E sabe o que Deus fez, irmãos? Deus se agradou. Aleluia. Deus se agradou de Jó. E Deus restituiu a Jó em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Tu pode dar glória a Deus. Mas sabe por quê? Diz o Salmo 37, versículo 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Irmãos, diz a Bíblia, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Irmãos, enquanto Jó orava pelos seus inimigos, Jó estava ali também com o coração perdoador. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus deu em dobro a Jó tudo aquilo que ele perdeu. Tu pode dar glória a Deus. Deus ainda falou assim, vai lá os amigos de Jó. Vamos lá, faça um holocausto, para que eu aceite a oração de Jó, para que eu não te trate vocês segundo a sua loucura. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo? Se nós guardarmos a palavra do Senhor, Deus, ele vai mudar o nosso cativeiro. Deus vai restituir em dobro, quem crê dá glória a Deus. E Deus ainda vai entregar os nossos inimigos feridos, para nós orarmos com ele, por ele. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem tem ouvido, ouça aquilo que Deus tem a dizer à igreja. Eu creio que cada um que escutou a voz de Deus, eu creio que depois dessa palavra poderosa que nosso pastor trouxe aqui na nossa frente, eu creio que você daqui hoje alimentado e transformado. Aquele que estava desanimado vai hoje ser levantado do pó. E quem está na prova, Deus fala bem claro, há um tempo para tudo. E você está te provando há muito tempo, porque a tua vitória vai ser muito grande. Porque está escrito na palavra de Deus. Quando Deus prova, Deus garante a vitória mais depois. Porque cada um de vocês é ouro na mão de Deus. Vocês foram escolhidos a dedo por Deus. Escolhido. Não chamado, escolhido por Deus. E quando ele escolhe, ele prova. Porque ele precisa purificar o ouro. E às vezes botar você na fornalha, ele coloca. Mas no final da fornalha, Deus vai te exaltar nesta terra. Não existe na palavra de Deus pessoas que foram provadas de Deus e não foram aprovadas e não foram abençoadas por Deus. Então peço aos irmãos que